Hoje eu quero começar o vídeo fazendo uma pergunta para você. Quantas lojas de cosméticos existem na sua cidade? Muito provavelmente você vai me responder que são incontáveis lojas. Bom, sabe qual é o motivo? O segmento de cosméticos é um dos segmentos que mais crescem no Brasil. E nesse vídeo aqui eu vou conversar com um empreendedor que montou 30 operações de uma franquia de cosméticos e que está dando muito resultado, lucro no seu negócio. Bom, vamos conhecer essa história nesse vídeo e roda a vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Rafael Matos, esse aqui é o maior canal de franquias do Brasil. Nesse vídeo eu vim aqui para São Paulo conversar com o Jonas. Ele é um multifranqueado de uma franquia chamada Touch. Depois que eu escutei falar da história dele e do todo o resultado que ele vem tendo aí ao longo de pouco tempo em operação, eu decidi vir aqui gravar esse vídeo com ele. Jonas, muito obrigado por me receber aqui no seu escritório. Valeu. Bom, vamos começar um pouquinho aí, Jonas, porque eu tenho certeza que sua história vai inspirar muita gente. Quero conhecer a fundo, primeiro, entender por que você entrou no segmento de franquias, né? Segundo, quero saber um pouquinho mais como é que tá os resultados da tua loja, como funciona, né, o segmento de cosméticos. A Touch é uma marca que ela está inserida dentro do segmento, mas ela tem um posicionamento bem definido ali, né? Público C, um produto com um custo-benefício muito bom, um investimento muito baixo para alguém que quer investir no negócio já seguro, validado, poder investir. Então começa falando um pouquinho sobre a tua história, como é que você entrou no segmento do franchise, como é que você conheceu a tua franquia? Primeiramente, né, ainda me considero novo, né, como empreendedor e no mercado de franquias, porque, né, minha empresa está aí completando 1 ano e meio. Eu trabalhei minha vida toda no mundo corporativo, 12 anos de trabalho, sempre em vendas, em multinacionais de bens de consumo, que por sinal tinham marcas da categoria de beleza e cosméticos. Então eu aprendi muito sobre esse segmento durante a minha carreira. E aí, durante uma transição profissional em 2019, eu, através do Rafael, que é um dos sócios da Touch, tive a oportunidade de pensar em empreender. E desde que eu tive o primeiro filho, minha esposa parou de trabalhar e a gente sempre dizia que, como ela queria voltar a trabalhar, a gente ia buscar um negócio próprio. E aí juntou eu ainda estar envolvido no mundo corporativo e trabalhando, com a vontade dela de trabalhar, e a melhor mecânica possível naquele momento era o modelo de franquia, que eu precisava pegar algo que já estivesse rodando, pronto, com manuais de procedimento, sabendo o que dá certo e o que não dá, do que eu criar algo do zero, né, meu, onde demandaria muito mais tempo, eu teria que deixar minha vida profissional. Então foi nessa virada de chave que, conversando com o Rafael e o Diogo, que são sócios da franquia, eu assumi os quiosques daqui da Grande São Paulo. Legal. Então você entrou com sua esposa em sociedade para esse negócio? Isso. Vocês têm algumas divisões de funções? Sua esposa Sim. toca alguma área específica e você toca Sim. outra? Eu sou o diretor comercial da empresa, né, e de logística também, então operações e comercial, eu que sou responsável junto com o meu time, né. Minha esposa Milena, ela é responsável pela parte financeira e administrativa, então ela cuida eu brinco que eu vendo e gasto, e ela trabalha em me dar bronca e fazer gastamentos. Legal. E cara, desde que você começou a trabalhar com a Touch na franquia com sua esposa, você estava me contando aqui nos bastidores, foi um pouco, desde o início assim até hoje, faz muito pouco tempo, 1 ano e meio, né? Então vocês ainda estão engatinhando ali um negócio que tem 1 ano e meio de vida, ainda está no período de maturação, né? Ainda está crescendo, ainda está entendendo como funciona. Mas você já começou de forma muito robusta. Você não abriu um quiosque, você não abriu uma loja, como a maioria de pessoas que estão aí fora querendo investir na franquia fazem. Você foi logo e investiu em 30 unidades, né? Sim. Como é que foi esse desafio para você? Se bem que você já conhecia esse mundo, o mundo corporativo, o mundo de segmento de cosméticos, mas como é que foi esse desafio de sair de uma carreira corporativa para empreender já num projeto em tese grande? Como é que foi? Como você disse, foi tudo muito rápido, mas dentro
de um processo rápido, eu acho que eu consegui achar o meu caminho de aprendizagem, porque eu fiquei 7 meses com 7 quiosques aprendendo, que eu adquiri da franquia, né? Logo no começo, setembro de 2019, como eu falei, e eu usei esse período para aprender como funcionava o modelo TOUT, operações, parte financeira, o que dá certo, o que não dá, errar inúmeras vezes para aprender. Acho que esse é um dos principais lemas, né, do empreendedor, né? Errar pequeno para aprender e corrigir. Então, eu acho que eu tive esse tempo de aprendizagem, e aí, durante a pandemia, em 2020, apareceu uma oportunidade única na minha vida de expandir de uma forma muito acelerada a operação com um investimento baixo, né? Acho que essa é a grande sacada, medindo riscos e tal. Então, durante esse período, a gente conseguiu desenhar um plano de expansão da empresa, que fomos de 7 quiosques para 30, aí em 6 meses, né? Durou todas essas inaugurações. Nem preciso falar que eu tive que colocar a pele em risco, né? Isso também está no sangue de um empreendedor, porque no momento de pandemia realmente é uma adesão muito importante. Foi o momento em que eu tive que decidir encerrar minha vida corporativa, porque eu não ia dar conta de fazer as duas coisas, e me tornar 100% empreendedor mesmo, desde agosto de 2020, que eu me desliguei da empresa que eu trabalhava e cuido agora 100% dos meus quiosques. Você falou em risco, né? E empreender significa correr riscos. Sim. Né? Como é que foi a tua relação? Quem está aqui escutando a gente de casa que não empreende ainda, muito provavelmente bota numa balança entre risco e benefício um peso muito alto para o risco, por vários motivos. Às vezes pelo medo, pela falta de cálculo realmente do que ele está botando nessa balança, o que ele pode perder, por uma insegurança pessoal, por não saber o que vai rolar mais na frente, por nunca ter empreendido antes. Isso é natural, isso é normal. Sim. Como é que foi para você essa relação de risco, especificamente falando na franquia que você adquiriu? A gente sabe que investimento é baixo, como você falou, já a gente vai abrir aqui os investimentos, mas você investiu vários de uma vez, né? Como é que foi? O que literalmente você botou na balança para você concluir que vale a pena assumir esse risco? Sim, foi muito boa a sua pergunta, inclusive para explicar, né? Senão o pessoal lá de casa vai achar que eu sou doido de abrir 30 de uma vez e falar, cara, quem é esse maluco? E eu acho que eu sou um bom exemplo para falar disso, porque durante a minha vida, eu tenho uma característica de assumir muito risco. Na minha vida profissional eu sempre fui um cara que assumiu muito risco. Às vezes tive erros, muitas vezes erros, faz parte, mas muitas vezes acertos também. Mas eu aprendi a me policiar, principalmente na vida empreendedora, a saber tomar os riscos corretos do tamanho que eles devem ser tomados. Até hoje ainda erro, mas estou em processo de constante evolução. Mas o que eu fiz? Eu assumi um risco eu desenhei abrir 30 quiosques e durante 6 meses a gente abriu. Mas eu não abri os 30 de uma vez. Eu abri primeiro 6. Então eu vi esses 6, testei o modelo, fiquei durante... Aí você vai falar, tá bom, foi rápido, dentro do meu tempo foi rápido, mas eu tive 20 dias de aprendizado, como estava indo a operação, como foi o começo, como foi a venda, para ter dados e um feeling também se o negócio ia dar certo ou não, mais segurança. Sim. A partir do momento que deu, eu fui para mais 6. Então, as minhas janelas de inaugurações foram aceleradas, de 20 em 20 dias eu fui inaugurando, mas eu fui medindo o sucesso ou não. Tomei, em alguns casos, mais risco do que deveria, sim, só que foram riscos concentrados, menores e mais calculados. O que eu acho que 2 coisas que eu aprendi, que eu posso falar para quem está assistindo primeiro, se você não quer tomar risco, você não vai ser empreendedor, esquece. E segundo, eu aprendi muito a tomar o risco do tamanho que eu posso. Nós não podemos também jogar, né, tudo em um risco só, porque se ele der errado, você perdeu. Então a gente tem que saber avaliar que tamanho de risco que a gente toma. Legal, cara. Quando a gente fala em risco, a gente se concentra muito na perda, né? E benefício
é o ganho. Então, quando a gente bota na balança o que a gente está disposto a perder, o que a gente está prestes a perder, e aí quando a gente fala financeiramente falando, franquias, a gente é basicamente o nosso investimento ali, o que a gente está botando de investimento financeiro, e a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco, e do outro lado, o benefício, o que a gente está ali abrindo uma porta, o que está se abrindo para a gente, em termos de possibilidade de ganho. Qual é o potencial de faturamento que esse negócio tem? Qual é o potencial de rentabilidade que esse negócio tem? E aí quando a gente para analisar isso, tanto na ponta do lápis aqui, fazendo um cálculo financeiro, quanto também pelo lado emocional, o lado, vamos assim dizer, energético, o lado da paixão do empreendedor, que motiva o cara, inclusive, a ganhar mais, a gente pode tomar conclusões mais seguras, né, Jonas? O que especificamente falando, a minha pergunta do risco e benefício foi mais para tentar extrair de você, quanto é que você estava botando na mesa, assim, o que estava na mesa, qual era o jogo? Quanto de investimento que você estava prestes a fazer e o quanto de potencial de ganho que aquilo ali poderia te dar? Nesse caso, a decisão ainda foi mais difícil porque eu tinha uma renda através do meu trabalho como assalariado profissional de empresa de bens de consumo. Então eu tive que colocar na balança toda a renda que eu tinha em casa, projetar um resultado de um plano que eu desenhei de expansão e avaliar se o risco valia a pena ou não. Então, o que eu coloco, acho que tem uma frase, né, já muito famosa de planeje para o melhor, mas se prepare também para o pior. Eu não olho muito para o pior, mas você sempre tem que ter ali numa gavetinha, sabendo que as coisas podem não dar certo. Mas o planejamento que eu fiz foi pegar os resultados que eu já conhecia. Eu conheço, graças a Deus, os locais onde eu tenho quiosque. Durante a minha vida profissional eu conheci muito como funcionam. Então eu estudei muito o que eu ia fazer, qual era o fluxo de pessoas do lugar que eu estava abrindo. Eu desenhei uma curva, um planejamento de venda e faturamento com base nos dados que eu tinha e com base nos conhecimentos que eu sei que eu ia aplicar no negócio, que eu também ia dar minha cara. E aí quando você coloca isso na balança, olhando custos, enfim, receita, aí sai a fórmula mágica, né, de você saber quanto isso vai te dar de rendimento por mês, sabendo de todos os problemas que você pode ter, mas também o talento que você vai colocar no negócio, né? E aí foi a hora que eu coloquei na balança e vi que fazia muito sentido nos primeiros anos, inclusive por longevidade, abrir essas operações. E foi daí então onde você você largou o seu emprego para focar 100% no negócio. Isso. Foi uma decisão, não vou falar mais, mas foi talvez uma das mais difíceis, foi uma das mais difíceis da minha vida, porque eu era um executivo de multinacional que tinha sonhos de fazer carreira internacional, morar fora. Fui muito bem sucedido na minha carreira desses 11 anos. Mas, né, não é fácil você, com uma família com 2 filhos, abrir mão, né, de um salário para empreender e agora você ser responsável 100%, né, sobre tudo. Pensei muito, conversei com a minha família, escutei muito minha esposa, que é minha sócia, e eu falei que, além de ter certeza que a decisão era correta, e eu vou falar, né, a verdade, ninguém tem 100% de certeza que a decisão é correta. Você tem grande convicção que a decisão é correta. Certeza é muito difícil você ter. E aí quando eu tive essa grande convicção que eu estava certo, aí foi a hora de assumir o risco, né, calculado, mas assumir o risco de seguir 100% a vida empreendedora. E por que Touch? Por que você decidiu investir na franquia da Touch, nesse mercado aí de cosméticos, perfumaria? Sim. De diversas opções de negócios. Sim. Você que já tinha conhecimento, podia até montar a tua própria marca, mas assim, dentro do mercado de franquias, por que a Touch? Por que ela trouxe para você esse brilho no olho, esse diferencial? Dentro do mercado de franquias, eu me identifico muito por conhecer também o mercado de cosméticos e beleza, eu me identifiquei muito com o propósito da marca. A missão da marca e aí eu falo por mim, na minha opinião, é democratizar o mercado de perfumaria. 90% da população do Brasil não tem, sendo bonzinho ainda, mas 90% da população do Brasil não tem condição de comprar um perfume importado de 500, 600, 1.000, 2.000 reais.
E a Totti proporciona aos consumidores a oportunidade de um ótimo negócio, um ótimo custo-benefício e ter acesso a perfumes de uma excelente performance por um preço que cabe no bolso da classe C, da classe B e da classe D também, né? Fazendo um bom negócio. Então, acho que esse é o primeiro, assim, a identificação com a marca foi o que me atraiu. A segunda coisa, fato, um investimento baixo de barreira de entrada, então não precisa de muito aporte como algumas outras franquias, né, que são um investimento inicial bem maior, maquinário, esse tipo de coisa. Na Totti não, inclusive nos quiosques ela te disponibiliza ainda, né, em comodato, mas ela te disponibiliza o quiosque, então o investimento inicial é super baixo. Isso aí que você falou, explica pro pessoal como é que funciona o investimento, quanto você investiu. Eu sei que você tem duas modalidades de quiosque. Quiosque full, né, que é um quiosque mais completo, onde você faz o investimento do mobiliário do quiosque, e o quiosque smart. Esse quiosque é menorzinho, mas sim, a franqueadora ela te dá esse quiosque para você utilizar, e você não paga nada por isso. A princípio aquilo ali não te soa um pouco estranho não, tipo, caramba, como assim os caras vão me dar um quiosque, eu não vou pagar nada por isso, meu investimento vai ser super baixo para eu ter o negócio nas mãos rodando? Eu confesso que eu não achei estranho, eu achei na verdade uma bela sacada, porque eu pensando na cadeira do dono da franquia, né? Se você confia na sua marca, eu vou tirar a barreira de entrada, às vezes a pessoa não querer pagar 20, 30 mil num quiosque para poder vender meu produto, então eu vou tirar essa barreira, vou colocar o quiosque lá para ele, ele vai ver que ele vai vender e vai ganhar dinheiro. Eu acho que isso foi uma excelente sacada deles, né? Falando especificamente dessa divisão, o meu investimento inicial foi basicamente material de informática, impressora de cupom fiscal, computador, monitor, toda a estrutura que eu preciso para ter controle e monitorar o meu negócio. A gente tem o custo de um aluguel do quiosque para franquia mensal, mas de investimento inicial só tive isso. Pode-se falar, né, em investimento em produto, mas na minha opinião não é investimento, porque o que você compra você vende. Então, assim, investimento inicial para mim foram o material de TI, aí entre 3 e 4 mil reais mais ou menos, que vai para montar um quiosque legal com o sistema. Cara, é incrível isso, realmente. Quando você falou que é sacada, passa a não ser estranho, mas vira uma sacada, mas assim, em casa muita gente não percebe isso. Muita gente até desconfia, mas como assim? Eu vou ter um quiosque, eu vou montar uma franquia, eu não vou pagar por um quiosque que vale 20, 30 mil, eu vou pagar só pelo produto e pela taxa de franquia. Só para vocês terem uma noção aí de casa, a taxa de franquia da Totti é 5 mil nessa modalidade de franquia Smart, e você paga mais 5 mil em produto, que é o que o Jonas falou aqui, ou seja, é o teu estoque, você vai vender, esse produto vai se transformar em venda e mais dinheiro para você. Ou seja, o teu investimento é basicamente os 5 mil reais, você não vai pagar pelo quiosque, ele vai te ceder o quiosque, você paga uma taxa de R$1.000 de royalties mensais, mas isso contempla toda a estrutura de suporte que eles te dão, né? Então, assim, vira um investimento de fato muito baixo, inclusive até para muita gente, bom demais para ser verdade, né? Aquele negócio, pô, parece ser bom demais para ser verdade, vou ficar desconfiado com isso aqui, que isso aqui acho que pode soar estranho, mas não, é uma sacada, né? E eu tenho certeza que o pessoal da Totti seleciona muito bem os empreendedores que estão defendendo a marca, estão abraçando a marca, estão ali por trás da operação, porque afinal de contas o objetivo deles é ter o máximo de operações rodando possíveis com franqueados tendo resultado, tendo sucesso e entregando ali um produto de qualidade, um produto com seu propósito para o consumidor final, que é basicamente isso que o Jonas falou ali. Eu achei incrível o posicionamento da Totti, se posicionou realmente para um público de classe C, D, democratizando. Você falou ali que tem produtos de perfumes que vocês vendem inspirados em perfumes de luxo, que vale 2 mil, 3 mil reais. Exatamente. E quanto custa um produto desse para o cliente final? Olha, num bom negócio, se ele souber comprar em quantidade correta, ele pode pagar até R$26 por perfume. Isso o franqueado? O consumidor. O consumidor? Isso. Se você comprar um kit com 6 perfumes, você vai pagar mais ou menos uns R$26, R$27 por perfume. Esse é o modelo de negócio da Totti, é isso. Quanto mais você compra, menos você paga para o consumidor.
Caramba, muito barato. É muito barato. E por ser posicionado no público C, D, você falou até E, né? Os pontos de atuação. Sei que você tem loja em shopping, mas quais são os outros pontos de atuação que a franquia se envolve? Eu vou falar por mim aqui, por São Paulo, pelo meu negócio. Eu estou em shoppings e estou em supermercados. Supermercados, desde o extremo da Zona Sul, como Teotônio e Vilela, até Jandira, no extremo da Zona Oeste, até em Guarulhos, que é lá extremo da Zona Norte, Zona Leste. Então eu estou espalhado literalmente pela cidade inteira e nossos quiosques estão em regiões e bairros que são justamente onde é o nosso público-alvo, que é na classe C e D. Então essa é a localização que vai inclusive em linha com os supermercados que eu estou no Açaí Atacadista. A maior parte do público que vai ao Açaí Atacadista é justamente a classe C e D. E eu estou em alguns extras supermercados também que tem esse perfil. Então, nesses pontos comerciais que ficam o meu quiosque. E como é que funciona, Jonas, a operação? O quiosque é muito pequeno, né? É menos de 1 metro quadrado que eu acho que é o Smart. Isso. E aí tem lá o expositor com os produtos, tem um monitor que divulga um pouco o produto, né? Faz o marketing, tem os vendedores que ficam ali fazendo a prova. Como é que funciona essa operação? Porque você falou que o vendedor ele tem um papel fundamental ali. Exatamente. De fazer a venda, né? Exatamente. De converter. Isso é o que eu acho que é legal comentar também, que você falou da facilidade de ser um franqueado. Esse passo realmente eu acho que é um investimento baixo. E é muito fácil você se tornar um franqueado, né? Medindo os riscos e tal, tudo que a gente já conversou. A parte difícil é você se dedicar no dia a dia e fazer acontecer. Isso não é fácil. Tem que ter muito suor para conseguir que a operação dê resultado. E aí não é porque é uma coisa difícil, é porque tudo é difícil, né? Se empreender fosse fácil, todo mundo seria empreendedor, né? Então, a gente tem que dar muito foco na operação. E aí, sobre o que você falou, nosso modelo de negócio é abordagem. Se a gente não abordar os consumidores, nós não vendemos nada. Então, o que eu digo, no meu negócio, 99% do resultado é feito por pessoas. Pessoas. O produto é bom, a marca é legal, o suporte da franquia para o franqueado é show. Agora, se eu não tiver pessoas boas, com sangue de vendas e fome de trabalho, que esse é o nosso DNA aqui, não funciona. Então, a nossa dedicação é extremamente focada em pessoas e em processos. Os processos vão acontecer, abertura de caixa, acho que esse é o segredo de um modelo de franquia de sucesso, né? A gente tem que ter o mesmo tipo de operação que a gente tem no Extra Morumbi, aqui na Marginal de Pinheiros, tem que rodar do mesmo jeito que o Açaí em Taipas, que é também no extremo da Zona Oeste. Então acho que esse é os dois pontos principais, processos e pessoas para mim. Você é um tipo de franqueado diferente do perfil convencional. Você é o que a gente chama de multifranqueado, né? Tem 38 operações. Sim. Então é exatamente por isso que a gente está inclusive aqui no seu escritório, né? Você tem um escritório que tem uma equipe administrativa, uma equipe que realmente atende, deve ter até de recursos humanos também, que faz toda a seleção e tal. Então você está muito mais na gestão do negócio, né? E monitorando essas 38 unidades franqueadas. Agora, se um franqueado estiver em casa aí, se alguém estiver interessado em investir nessa franquia ou em qualquer franquia, ele quiser realmente botar o trabalho dele, né, ser o franqueado barriga no balcão, pelo menos começar assim para depois crescer, o perfil do trabalho dele vai ser diferente do seu. Vai. Esse cara, como é que ele vai... Ele, inclusive pode ser até um MEI, né, dentro dessa franquia. Como é que vai ser o estilo do trabalho dele, o dia a dia dele, comparado com o seu? Exatamente, isso é uma coisa importante de ser dita. Hoje nós temos um escritório aqui porque a empresa ficou, né, teve a expansão, é de um tamanho maior, então nós precisamos de suporte administrativo, nós temos mais funcionários, né, cuidando de outras coisas, mas lá atrás, quando nós inauguramos os 6 primeiros, quem estava em todas as inaugurações? Eu. Quem durante vários dias carregou caixa, precisou carregar a caixa de perfume porque faltou de um lugar e teve que levar para o outro. É um pouco disso que eu já tinha falado. O dia a dia é um dia a dia de mão na massa. Ninguém pode achar, e eu acho que um outro conselho que eu dou,
é que vai abrir a franquia, vai colocar um vendedor lá para tocar, vou olhando o relatório no computador e as coisas vão acontecer. Não vai. Fato. Você precisa estar dentro do negócio, passar um tempo de qualidade no negócio para aprender como ele funciona. E aí depois, né, quando você for progredindo, crescendo, aí você vai ter pessoas que você treinou para te ajudar em outras coisas e você consegue olhar o negócio de uma forma mais gerencial, mais de cima, mas sejam 40 quiosques ou 2. Se você não tiver de olho integrado com o dia a dia de operação, nem adianta tentar. Isso é importante. Isso é importante falar, cara. Ô Jonas, falando agora sobre números, tá? Você já está com 38 operações, algumas delas começaram no meio da pandemia, devem estar agora crescendo. Como é que está hoje o resultado em termos de faturamento médio das tuas unidades, margem líquida, você já teve payback, se não, quando é o tempo previsto do payback dessas operações? Fala um pouquinho, pessoal, aí sobre os números do teu negócio. Então, vou começar respondendo pelo final, né? Você falou de payback. Na divisão Smart, né, de supermercados, que é onde foi a grande expansão da empresa, tem diferenças pelo faturamento, mas eu te digo que em 5 meses eu tive o retorno sobre o investimento de cada quiosque que eu fiz. E todas as inaugurações foram durante a pandemia. Em shoppings, eu acho que uma média de em 1 ano para ter um retorno de payback do quiosque maior. E esse era o tempo previsto? Você previu isso no teu planejamento? Porque 5 meses e 1 ano é um payback muito bom, se você for comparar com qualquer tipo de investimento ou até grandes franquias. O meu planejamento não foi assim, porque mesmo a franquia me falando, eu ainda planejei um pouquinho para o pior. Falei, deixa eu assumir um risco maior de um tempo de payback maior, mas no fim acabou acontecendo mais rápido do que eu esperava, então ótimo, né? O meu caixa agradece. E fora que o teu custo de implantação foi maior do que o convencional, afinal você investiu em toda essa estrutura de monitoramento, segurança, câmeras, escritório e tudo isso. Exato. Né? Eu tive que investir em coisas que não é necessariamente uma obrigação do franqueado que vai começar com 1 ou 2 lojas, mas eu tive que colocar todo o material de TI, mandar um eletricista na loja fazer eletricidade, porque eu tenho que ter internet, né? Então também custos de internet, enfim, então algumas coisas que elevaram um pouquinho, mas mesmo assim eu considero 5 meses um período muito bom. Hoje no meu negócio eu tenho uma rentabilidade líquida aí de 10% em média entre shopping e supermercados, mas eu te diria que é em torno de 10%. O modelo Smart tem um faturamento médio aí de R$15.000, R$15.500. É muito louco agora falar em faturamento médio, porque a gente está, infelizmente, vivendo numa montanha-russa, né? A cada 15 dias aqui no estado de São Paulo, o governo anuncia uma medida diferente, enfim, não vou julgar certo ou errado, mas ainda existem oscilações, no meu caso, de fatores externos da economia. Por exemplo, né? Dezembro foi muito bom, janeiro, fim do benefício emergencial, São Paulo fechou um pouquinho mais, aumentou um pouco mais as restrições, então é um mês diferente. Então, se você falar média, às vezes você se engana um pouco, né? A gente está num momento que a gente está vivendo durante a pandemia, mês a mês. Começou, você nasceu no dia 1, morreu no dia 31, mês que vem é outra história, porque tudo pode mudar. Então, eu não estou olhando muito para a média agora. Tá. Mas botando aí uma média geral, 15 mil faturamento, 10% de margem líquida para uma operação Smart funcionar. Legal, bacana, cara. Ô Jonas, finalizando agora a nossa entrevista, nosso bate-papo, fazendo uma última pergunta, mas mais pro lado emocional, assim. O que mudou na sua vida depois que você decidiu investir na franquia, depois que você decidiu largar o seu emprego, depois que você decidiu entrar como sócio da sua esposa? O que mudou, cara? Cara, é um processo muito louco. A mudança de cabeça, a sua dinâmica de vida, enfim, muda tudo. Primeiro que eu tenho a consciência que eu não nasci com sangue empreendedor, né? É mesmo? Eu estou me tornando empreendedor, ou pode ser que até que eu tenha nascido, se eu nasci eu não percebi. Então eu tenho a consciência que eu preciso continuar em constante evolução e aprendizado, e eu converso com diversas pessoas que também são empreendedores,
já de sucesso, mais velhos que eu conheci durante a minha carreira, e também colegas que são empreendedores mais novos. Cara, cada conversa é um aprendizado novo e eu sou obcecado por isso, em aprender e escutar as pessoas que têm sucesso, porque eu me considero um cara que continuo aprendendo a ser empreendedor. Não vejo em mim um cara que nasceu, esse cara aí, né, empreendedor nato. Então eu tenho essa consciência. Então, acho que começa com essa transformação na cabeça de aceitação. Até falo isso em plenos pulmões, não quero influenciar todas as pessoas a se tornarem empreendedoras. Óbvio que é legal, mas assim, eu dou o meu depoimento, né? É a fase mais feliz da minha vida. Trabalhei demais no último semestre, você imagina, né? Trabalhei de domingo a domingo com tanta inauguração, mas hoje tenho meu escritório, venho e volto do trabalho a pé todos os dias, almoço todo dia com os meus filhos, à noite estou com eles, sou uma pessoa que tem um nível de estresse menor do que quando eu trabalhava no mundo corporativo. Então, assim, a parte emocional, no fim, foi todo um processo que não é fácil. Até chegar aqui teve frustrações, inseguranças, mas hoje, assim, eu tenho certeza que, além de estar no caminho certo, que foi uma opção que eu fiz para a minha parte pessoal, muito boa também, que transformou minha vida. Tá valendo a pena. Sim. Legal, Jonas. Cara, obrigado demais. Obrigado por me receber aqui. Obrigado por falar pra essa galera toda aí que tá de casa, o teu depoimento, contar a tua história. Isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre a franquia da Touch, se você quiser virar um franqueado, saber como funciona, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você entrar em contato com o pessoal e saber mais como funciona essa operação Smart. Você pode ser multifranqueado, assim como o Jonas, ter diversas operações, ou você pode abrir uma unidade, investir barato, ter resultado, depois ir crescer ao longo do tempo, beleza? Chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir e comentar para mim abaixo, tá bom? Um grande abraço e até mais.